A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar comentando aqui a lição de número 11. A lição de número 11 será ministrada no dia 13 de março, que traz um tema, um novo templo e a restauração do culto. Queremos aqui também mandar um abraço aos nossos pastores presidente, pastor Silvano Cardoso e pastora Mariba Nilza, que Deus continue abençoando a vida dos nossos pastores presidente. Para você que não me conhece, eu sou Luciano Alves, pastor dirigente aqui na cidade de Pugmil, no estado do Tocantins. Bom, o texto áureo vai nos falar: e disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Ezequiel, capítulo 40, versículo 4, a parte A. Verdade aplicada. O relacionamento com Deus deve refletir em um viver de adoração integral, atentando às diretrizes da palavra de Deus. O nosso texto de referência está em Ezequiel capítulo 3 e vai até o versículo 10. Para nós tomarmos tempo, nós não vamos entrar nós não vamos ler o texto de referência porque você tem aí a sua revista, tá ok? Então, vamos entrar especificamente agora no comentário da nossa lição. Bom, meus irmãos, entrando aqui no nosso comentário da nossa lição, eu quero trazer aqui o ponto introdutório desse novo templo e o culto, né? E a restauração do culto. Bom, o novo templo que o profeta Ezequiel ele viu naquela visão maravilhosa é o templo milenar, certo? E também ele viu a restauração total do culto ao Messias. Porém, nós vamos abordar esse assunto magnífico no tópico 2. Mas vamos entrar agora no tópico 1, o santuário, um santuário no meio do povo, né? Quando nós lemos Êxodo, capítulo 12, versículo 37, vai nos dizer o texto: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote. Foi uma base de 600 mil homens de pé, isso sem contar com os meninos. Então eles foram peregrinando naquele deserto, saíram da escravidão, eles foram peregrinando. Então havia uma necessidade de Deus habitar no meio do povo. E por isso que tinha que ser construído um tabernáculo para que a glória de Deus repousasse no Santo do Santo. E nós vamos ver isso agora em 1.1, a ordem divina para fazer um santuário, certo? Israel, sob o comando de Moisés, ele sai da escravidão, sai do Egito, rumo à terra prometida, a terra que o Senhor preparou para eles. Êxodo capítulo 19, versículo 1 ao 6, vai nos dizer que no terceiro mês da saída de Israel da terra do Egito, eles vieram ao deserto do Sinai. Então, eles tendo partido de Refidim, eles chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ali naquele deserto, certo? Eles acamparam defronte do monte. Então, o Moisés ele foi orar a Deus e Deus chama Moisés num particular, certo? E mandou que Moisés falasse aos filhos de Israel que eles viessem guardar o seu concerto e se eles agissem dessa forma, eles seriam uma nação santa e sacerdote real do grande Deus. Então Deus queria que o povo obedecesse a sua lei e fosse uma nação modelo para as demais nações, as nação gentílica. E quando nós lemos Êxodo capítulo 25 e o versículo 8, vai nos dizer: também
Deus também mandou fazer, né? Deus mandou fazer um santuário para ele habitar no meio deles. Ou seja, o povo estava ali no deserto e Deus mandou Moisés fazer um santuário. E esse santuário seria um tabernáculo móvel, onde Israel parasse, tinha que montar o tabernáculo. E quando Israel saísse, tinha que desmontar esse tabernáculo. Então Deus queria habitar no meio do povo através desse tabernáculo, onde ficava ali a Arca da Aliança no lugar santo do santo. Então o tabernáculo seria uma sombra da sua futura igreja. Por quê? A igreja de Cristo, ela é templo e morada do Espírito Santo. E ele habita nela, conforme Paulo escreveu na sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 9, aos Coríntios, dizendo que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Agora, vamos aqui para 1.2, o templo construído por Salomão. Bom, vimos aí a tenda, né, o tabernáculo, e agora vem o templo construído. Mas quem tinha o desejo de construir esse templo era Davi. Porém, Davi não pôde construir o templo, porque Davi era um homem sanguinário e Deus não permitiu, ele tinha derramado muito sangue. Deus não permitiu que ele construísse esse templo. Mas quem construiu esse templo? Quem construiu esse templo foi o seu filho, Salomão. E quando nós vamos observar o registro em 2 Crônica, no capítulo 7 e versículo 12, nós vamos observar que Salomão, ele vai agradecer a Deus, ele vai orar ao Senhor, e ele agradecendo a Deus ali no templo, o fogo desce do céu e consome ali o holocausto e os sacrifícios que tinham sido preparados, e a glória do Senhor enche aquela casa de uma forma tão tremenda, né, que os sacerdotes não podiam ficar de pé, alguns sacerdotes não podiam entrar também ali na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa, a glória do Senhor tomou conta daquela casa. Porém, nós temos aí a advertência do Senhor Deus relacionado ao povo ter santidade à sua pessoa, certo? O Senhor, ele pede para que Israel não saia dos seus caminhos, para que a maldição não venha sobre a vida deles. Porém, Israel não obedeceu e nós vamos observar agora no 1.3 que esse templo, ele é destruído. O templo que Salomão construiu, que fez um investimento tão extraordinário, agora é destruído porque o povo se desviou da presença do Senhor. Israel, ele desviou-se dos caminhos do Senhor e por isso eles pagaram um alto preço. Quando nós lemos o registro de 2 Crônica, capítulo 36, versículos 19 e 20, vai nos dizer que queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém e todos os palácios foram queimados, destruídos, também todos os preciosos objetos. E aquelas pessoas que conseguiram escapar do fio da espada, esses foram levados cativos para a Babilônia, certo? E eles foram servos deles, os seus filhos foram servos, até ao tempo do rei da Pérsia. Ou seja, Deus permitiu que isso viesse a acontecer por conta da desobediência. A desobediência traz sérias consequências, certo? Na vida de uma pessoa. Por conta da desobediência, e Deus permitiu, certo? Que Nabucodonosor destruísse o templo e levasse cativo muitos judeus para a Babilônia. Então, esse foi o motivo porque o templo que Salomão construiu foi destruído por conta da desobediência. Agora vamos aqui para o segundo tópico, a visão do novo templo. A visão do novo templo. Que templo é esse que Ezequiel vê, né? Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que a Bíblia Sagrada, ela faz menção a 7 templos, ok?
O primeiro templo, já falamos que era uma tenda, o tabernáculo de Moisés. Está registrado no capítulo 40, versículo 1 e 2 de Êxodo, que o Senhor falou para Moisés, dizendo que no primeiro mês, no primeiro dia do mês, ele tinha que levantar o tabernáculo da tenda da congregação. Então, esse foi o primeiro templo, ou seja, um templo móvel, né? O segundo templo, ele foi construído pelo rei Salomão. 1 Reis, do capítulo 5 ao capítulo 6, nós vamos observar isso. E nós temos o terceiro templo de Zorobabel, em Esdra, vamos ver esse registro no capítulo 6, versículo 1 ao 3. E esse templo ele foi ampliado posteriormente por Herodes e destruído no ano 70 depois de Cristo por a invasão que houve ali de Nero, né? E o quarto, o Nero não, General Tito. E o quarto templo, né, é o templo do corpo de Jesus, que ele fala que ele é o próprio templo, em João capítulo 2, versículo 21. Ele diz que ele é o templo, certo? E o quinto é o templo espiritual que está relacionado à igreja de Cristo, que inicia ali no dia de Pentecostes, do capítulo 2 de Atos, e vai até o arrebatamento, quando o Senhor tira a igreja. E agora vem o sexto templo, que esse templo será construído quando a igreja for tirada, que é o templo da grande tribulação, que é desde o arrebatamento da igreja até o Apocalipse, para entrar o sétimo templo, que é o templo milenar, que está registrado em Ezequiel, capítulo 40 em diante, Isaías, capítulo 2 e 3, Ageu, capítulo 2 e 7 e versículo 9. Agora, vamos para o 2.1. O novo tempo é vislumbrado. Ou seja, o profeta Ezequiel, ele vê um novo tempo surgindo, aparecendo. Esse novo tempo está relacionado ao novo templo milenar, onde o sumo sacerdote desse novo templo será Cristo Jesus, conforme registra Isaías no capítulo 2, versículo 3. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, essa visão do profeta Isaías está relacionada ao novo templo. Ezequiel também tem essa visão no capítulo 37, versículo 27 ou 28. Ele vai dizer que minha morada estará com eles quem? Com judeus e gentios. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Então, nesse tempo, o culto será restaurado por completo. Porque Ageu vai dizer no capítulo 2, versículo 9, que a glória desse templo, a glória da última casa, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está dizendo, através da boca do profeta, que a glória do templo milenar será maior do que a glória do templo construído por Salomão. Agora vamos aqui para o 2.2, a lei do templo. Segundo está aqui na nossa lição, Champlin vai dizer, a lei que governa o templo ideal inclui a providência de sua separação do profano. Ou seja, Deus fez o homem e os anjos relativamente perfeito, ok? Então, mesmo no milênio, com Satanás preso,
o homem está sujeito a pecar, ok? Porém, nós temos que entender que no milênio o pecado não será tolerado, segundo registra Isaías, capítulo 11, versículo 4, que vai nos dizer o texto. Mas com a justiça os pobres, né? E repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então o pecado não será tolerado no milênio. Agora vamos para o 2.3, revelações sobre o exercício sacerdotal no templo. Então nós entendemos que muitas peças do mobiliário no templo antigo construído por Salomão, né, no templo do Antigo Testamento, construído ali por Salomão, estarão ausentes no templo milenar, no edifício do templo milenar. Entretanto, o altar de bronze estará presente novamente ali, certo? E nós vamos observar que na Bíblia há pelo menos 4 profecias no Antigo Testamento que falam sobre os sacrifícios de animais no templo milenar. Por exemplo, se você pega Isaías 56, versículos 6 e 7, vai dizer isso. Isaías 60, versículo 7. Jeremias 33 e 18. Zacarias, capítulo 14, 16 e o 27. Estude aí na sua casa. Entretanto, qual seria a necessidade desse sacrifício do sangue de animal durante a era de ouro do milênio? Qual seria a necessidade? Então vou deixar aqui para você. Qual seria essas necessidades? Número 1, um lembrete da necessidade de renascimento para todo o povo. Para todos. Certo? Todos os povos. Número 2, uma lição objetiva do alto preço da salvação. Número 3, um exemplo do horror do pecado. Número 4, uma ilustração da santidade de Deus. Logo entendemos que o sacrifício no templo milenar é uma memória, certo? É uma memória. Então vamos agora para o terceiro tópico: avisos e ensino para a igreja. Uma igreja bem instruída, meus queridos, é uma igreja próspera quando coloca em prática a instrução que recebeu do líder ou na escola dominical ou em algum simpósio que acontecer nesta igreja. Observe o que é que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 15, versículo 14. Ele diz, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Ou seja, só admoesta uns aos outros quem recebe conhecimento e quem põe em prática, no amor, na humildade e na piedade, certo? Agora vamos aqui para o 3.1. Jesus Cristo, sumo sacerdote. Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E na antiga aliança nós vamos observar que as pessoas que pecavam, ela pegava um animal e levava esse animal sem defeito para o sacerdote, e o sacerdote oferecia o animal no lugar da vida daquela pessoa em sacrifício para expiação do pecado daquela pessoa. Porém, não expiava por completo o pecado daquela pessoa. Por que não expiava por completo o pecado daquela pessoa? Pelo fato da antiga aliança ela ser inferior à nova aliança, certo? Hebreus capítulo 9, versículo 12, vai dizer, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. Quem entrou? Jesus, morrendo, dando a sua vida, havendo efetuado ali uma eterna redenção. Por isso que a nova aliança é superior à antiga aliança, certo? 3.2 está dizendo assim, servi com reverência e piedade. É de suma importância, irmão, ao chegarmos
no templo para adorarmos ali ao Senhor, né? Nós temos reverência. Até porque o templo, a igreja ali, é um lugar de colocar, não é um lugar de colocar os papos em dias com os irmãos que está sentado ali ao seu lado. O templo é casa de oração, o templo é lugar de sacrifício, o templo é lugar de reverência. É ali que você adora, que você cultua ao nosso Deus com toda a reverência. Então vamos ter esse cuidado, ok? Vamos finalizar agora com 3.3. 3.3 vai dizer, procura cumprir bem o ministério, certo? Procura cumprir bem o ministério. Olha, Ezequiel especifica 4 vezes que os deveres sacerdotais seriam atribuídos aos filhos de Zadok. Quando nós vamos ver Ezequiel, capítulo 40, 46, versículo 46, o 43, o 19, o 44, versículo 15, o 48, versículo 11, né? Nós vamos ver isso. Zadok, irmão, ele foi o sumo sacerdote no templo de Davi, ou seja, foi o 11º da descendência de Arão. Então, a sua lealdade ao rei foi inabalável e por causa disso ele recebeu a promessa de que sua semente teria essa oportunidade gloriosa. Se você observar isso aí em 1 Samuel, capítulo 2 e 35, e 1 Reis, capítulo 2, 27 e versículo 35, você vai ver isso. Então veja bem, eles tinham essa reverência, eles se mantinham de uma forma sincera, com as suas vestimentas apropriadas, para cumprir bem o seu ministério. Então um ministro tem que cumprir bem o seu ministério com suas vestimentas, com a sua postura, né? Os ministros têm que cumprir o seu chamado, os obreiros têm que desenvolver bem a sua vocação. Observamos que em Colossenses, no capítulo 4, versículo 17, Paulo vai dizer, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras, ou seja, para que desenvolva. Se você é um obreiro, procura desenvolver o teu chamado na casa do Senhor, com reverência, com amor, com obediência, com dedicação. Se você é uma superintendente, um superintendente de escola bíblica, procura desenvolver com amor o teu chamado. Procura servir ao Senhor com amor. Se você é líder de jovem, se você é líder de irmã, se você é líder de ciclo de oração, se você é um dirigente de igreja, procura desenvolver com amor o seu chamado, para que Cristo seja glorificado em sua vida e o seu nome cada vez mais seja santificado em nossa vida. Então, essa foi o nosso resumo da nossa aula de hoje, da lição de número 11, o novo templo e a restauração do culto. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com os demais irmãos, certo? E continue orando pela nossa vida. Vou deixar na descrição aqui do vídeo como você comprar o nosso livro, o Perfil do Obreiro Aprovado, que está na Hotmart e está na Amazon. Então compre esse livro para nos ajudar. Ele está em formato de e-book, você vai estar nos ajudando. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela atenção até o momento.